O menino de Angola que veio ao Brasil sozinho para encontrar Martinho da Vila. Bom, pessoal, esse é um assunto isolado, mas ficou interessante, né? Porque quando eu pesquisei sobre o angolano que foi preso ali no Brasil, o algoritmo me mandou esse vídeo. Então vamos lá ver esse vídeo do Negritudes em Letras. Com certeza já ouviu falar no cantor Martinho da Vila. O carioca, nascido Eu tive mulher de todas as idades, de todas as cores. Ele, né? em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, e filho de lavradores, é um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileira, reconhecido tanto por sua voz marcante quanto pela capacidade de transformar vivências coletivas em poesia cantada. Martinho começou a carreira nos anos 50, mas foi na década de 60 que começou a destacar-se como compositor de sambas enredo para Unidos da Vila Isabel. Em 1967, ganhou projeção nacional ao participar do terceiro Festival da Record com a canção Menina Já me ganhou quando participou do Exército. Moça, mas foi em 1968, com a música Casa de Bamba, que alcançou grande sucesso e lançou oficialmente sua trajetória fonográfica, tornando-se rapidamente uma referência no cenário musical. E Martinho da Vila cultiva uma relação intensa e afetiva com Angola, construída ao longo de décadas de apresentações no país africano, tantas que ele já perdeu a conta. Sua primeira visita aconteceu em 1969, 6 anos antes de Angola declarar independência de Portugal. Naquele dia, ao subir ao palco, percebeu que era 7 de setembro, data da independência do Brasil, e decidiu compartilhar o momento com o público. Hoje, no meu país, celebramos a independência. Espero, quando voltar aqui, encontrar um país também livre, disse. Afrontoso, hein? Eu já gostei dele, entendeu? Cara, eu tenho que ter certeza que Martinho da Vila cantou. Já tive mulheres de todas as idades, de todas as cores. Vamos lá. Martinho da Vila, ele nem parece, né? Ele tem uma aparência jovial. Vamos lá, Martinho da Vila, já tive mulher. É mesmo ele que canta, calma aí. Caraca. Oh, porra. Cara, você precisa ser muito casca grossa. Dizem que as pessoas não entendem quando eu falo isso. Não. Você precisa ser muito durão para cantar uma letra daquela, entendeu? Já tive mulher. Afrontoso, amei. Agora vamos andar o vídeo. Martinho imaginou que receberia aplausos imediatos, mas, para sua surpresa, a plateia ficou em silêncio. Até que, poucos instantes depois, um tímido aplauso isolado rompeu a quietude, desencadeando uma ovação calorosa. O clima, no entanto, mudou após o show. Quando alguém gritou Angola livre, a polícia interveio, efetuando prisões. Na época em que Martinho da Vila fez esse show, em 1969, Angola ainda era colônia de Portugal e vivia sob o regime autoritário do Estado Novo, comandado por Antônio de Oliveira Salazar e depois Marcelo Caetano. O governo português mantinha um rígido controle político e militar sobre as chamadas províncias ultramarinas, entre elas Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e reprimia com violência qualquer manifestação que pudesse ser interpretada como apoio à independência. Por isso, gritar Angola livre era considerado ato subversivo e crime político, pois significava contestar a soberania de Portugal e apoiar os movimentos de libertação. E Martinho da Vila, sem ter plena noção de como aquela frase poderia ressoar no contexto local, acabou tocando numa ferida aberta. Sua fala sobre esperar encontrar um país livre foi recebida pelo público como um aceno simbólico à causa da independência, algo poderoso num período em que a repressão tentava sufocar qualquer expressão de autonomia. Tanto que décadas mais tarde, muitas pessoas ainda lembravam dele como alguém que, de forma simbólica, contribuiu para fortalecer o sentimento pró-independência. E nesse país que tem tanto em comum com o Brasil e do qual pouco ouvimos falar no noticiário, a realidade ainda hoje está longe de ser pacífica. Atualmente, Angola enfrenta um cenário marcado por instabilidade e violência política. Em agosto desse ano, angolanos que vivem no Brasil organizaram um ato em frente à Embaixada de Angola, em Brasília,
para denunciar a repressão violenta contra manifestantes em seu país de origem. Os protestos em Angola tiveram início após o governo anunciar, em 1º de julho, o aumento do preço do combustível. A medida desencadeou uma paralisação dos motoristas de táxi, que rapidamente se espalhou e resultou em manifestações em diversas regiões do país. Embora seja um dos maiores produtores de petróleo da África, Angola vive uma grave crise social. Segundo a agência de notícias Fides, mais de 1/3 da população sobrevive com menos de $2,15 por dia. A inflação já alcança 27%, as taxas de desemprego estão altas e cerca de 80% dos trabalhadores atuam em empregos informais, recebendo salários baixos e instáveis. No início desse mês, em Brasília, estudantes e membros da comunidade angolana pediram responsabilização do governo, exigindo também a renúncia do presidente João Lourenço, considerado o principal responsável pela violência contra manifestantes. Para muitos angolanos que têm o Brasil como sua casa, no momento a condução política de Angola segue uma agenda neoliberal que restringe direitos sociais em benefício de interesses econômicos, sem compromisso real com a redução das desigualdades no país. E ao longo dos anos... Para quem acompanha o canal 41, eu basicamente cobri essa atividade toda, né? Essa manifestação incrível que tivemos aqui em Angola, principalmente lá na capital. Então, aconselho vocês a seguirem o canal 41. Tudo isso que a moça falou, a gente tem abordado lá todos os santos dias no canal 41. Eu não trago esses assuntos aqui para não deixar o canal assim pesadão. Então, abrimos um canal específico para falar sobre tudo que tem a ver com Angola, África e o mundo. Vão lá ver o vídeo. Vão lá ver o canal, na verdade, né? Lá tem diversos vídeos acerca de chineses, acerca dos governos, acerca de não sei quantos, tem tudo lá. Tem uma maratona completa onde eu compilei todos os vídeos que aconteceram de todos os vândalos que aconteceram na manifestação, como aquilo era importante e como era importante salvaguardar também a integridade de bens públicos e privados. Vão lá ver, é muito bom, muito bom. Vamos lá ver, vamos se informar. É isso aí, bora lá. Martinho da Vila voltou inúmeras vezes a Angola, fortalecendo um vínculo que ultrapassava o palco. Com cada apresentação, sua presença se tornava mais querida e reconhecida pelo povo local. Até que no início da década de 80, essa relação ganhou novos contornos. Em 1980, ele integrou uma histórica caravana cultural brasileira que levou ao país nomes de peso, como Chico Buarque, Clara Nunes e Dorival Caymmi. O grupo percorreu diversas cidades, cantando e trocando experiências com artistas e comunidades angolanas, em um momento em que o país ainda vivia as turbulências do período pós-independência, conquistada em 1975. Por onde passavam, multidões se formavam e Martinho, sempre acessível e afetuoso, era recebido como um velho amigo. Entre um compromisso e outro, almoçava na casa de um morador, jantava na casa de outro, era acolhido como família. E foi nessa viagem que conheceu Gonçalves Antônio Sobrinho, um menino de 10 anos com um brilho curioso no olhar e uma devoção genuína pelo sambista. Sempre que podia, Gonçalves acompanhava o grupo, pedindo para ir junto às apresentações e visitas. Martinho, sorrindo, nunca recusava. Era um garoto muito esperto, ele relembra. E no final daquela turnê, na despedida, o menino, com a inocência e a determinação próprias da infância, anunciou que iria visitá-lo no Brasil. Perguntou como poderia encontrá-lo e Martinho, acreditando tratar-se apenas de uma conversa bem-humorada, respondeu que bastava chegar à Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e perguntar por ele. Qualquer um saberia onde eu moro, brincou. O que ele não imaginava era que aquele menino realmente atravessaria o oceano para bater à sua porta. Em um domingo, no dia 25 de maio de 1980, os leitores do jornal O Globo se surpreenderam. Menino veio de Angola para morar com Martinho. Deram com uma manchete. Menino veio de Angola para morar com Martinho da Vila. O protagonista era Gonçalves Antônio Sobrinho, de 10 anos. Aquele mesmo garoto que havia se encantado com o sambista durante a excursão brasileira por Angola no início daquele ano.
E o menino resolveu cumprir a promessa de visitar Martinho no Brasil. Sem comprar uma passagem, de forma clandestina, ele entrou num voo da TAP e chegou ao Rio de Janeiro com uma única pista rabiscada na mão: Grajaú. E o roteiro vivido por Gonçalves beira o inacreditável. Na saída de Luanda, ele disse aos agentes que a mãe vinha logo atrás. Ao desembarcar no galeão, repetiu a história e passou pelos 2 controles. Já em solo carioca, entrou num táxi e pediu para ir à casa do Martinho da Vila. O motorista rodou pelo Grajaú perguntando aos moradores, mas sem sucesso levou o garoto à Rádio Globo para pedir ajuda ao carismático locutor Haroldo de Andrade, uma espécie de central informal de soluções da cidade na época. Martinho, por sua vez, não estava no Rio. Voltando da maratona de shows na África, ele havia sofrido uma estafa e se recolhia entre exames e descanso. Relatos citam, inclusive, internação no hospital pró-cardíaco dias antes. Quem atendeu ao chamado da rádio foi Lícia Caniné, a russa, então companheira do artista, acompanhada do empresário Vitor Roberto. Ao ver o menino, Vitor o reconheceu na hora. Era o fã que em Luanda Garoto corajoso. seguia a caravana por toda parte. E com a repercussão tomando conta das rádios, jornais e até conversas de esquina, o caso chegou rapidamente às autoridades. Para evitar que o menino fosse colocado em um abrigo ou enfrentasse procedimentos mais duros de imigração, articulou-se uma solução de última hora. Um juiz autorizou que Gonçalves passasse o fim de semana sob os cuidados da família de Martinho. Para o pequeno visitante, aquilo foi como atravessar não apenas um oceano, mas um mundo inteiro de novidades. Nos 2 dias que passou com os anfitriões, conheceu cenários e experiências que só tinha visto em revistas ou ouvido falar. Passeou no bondinho, conhecendo o Pão de Açúcar, encantando-se com a vista da Baía de Guanabara e mergulhou no ambiente musical da casa, onde cavaquinhos, violões e pandeiros ficavam sempre ao alcance das mãos. As rodas de conversa se estendiam noite adentro com histórias sobre Angola, samba e as viagens de Martinho. Gonçalves observava tudo com atenção, como se quisesse memorizar cada som, cada gesto, cada rosto. Para quem estava vivendo uma aventura quase impossível, cada momento tinha sabor de eternidade. Na segunda-feira, no entanto, veio o desfecho que todos já temiam. As autoridades determinaram que o garoto deveria ser repatriado para Angola. A despedida foi emotiva, marcada por abraços apertados e a promessa, que dessa vez ficou só na intenção de que um reencontro aconteceria em breve. O episódio virou lenda instantânea entre fãs, jornalistas e radialistas, desses que o Rio de Janeiro adota como crônica urbana, misturando fato e encantamento. Foi recontado incontáveis vezes, ganhando contornos de anedota histórica da música brasileira. Infelizmente, após a volta de Gonçalves à África, ele e Martinho perderam contato. O que aconteceu com aquele menino corajoso permanece desconhecido. Não sabemos se ele cresceu para seguir caminhos ligados à música, como guardou consigo a lembrança daquela aventura, ou se levou a vida de forma totalmente distinta. O fato é que seu destino se perdeu no tempo e justamente essa falta de desfecho transforma a história em algo ainda mais curioso. Após A pergunta é, ele chegou mesmo em Angola? o episódio marcante com o menino Gonçalves, Martinho da Vila retornou diversas vezes a Angola, mas nunca conseguiu reencontrá-lo. Ainda assim, a experiência intensificou sua ligação com o país e o levou a transformar esse afeto em música, literatura e ação cultural. Em 1982, lançou o LP Canto Livre de Angola, obra concebida em meio às memórias da Guerra de Independência e da esperança de reconstrução nacional. O álbum não era apenas uma homenagem musical, mas também um gesto político. Nele, Martinho exaltava a resistência e a dignidade do povo angolano, ao mesmo tempo... Cara, ele ligava o foda-se mesmo, entendeu? Ele ligava o foda-se para o governo português. O governo português lhe chamava, mas ele depois metia o terror no governo português.
Isso não está escrito em lugar nenhum, rapaz. Em que reafirmava a ancestralidade africana presente no samba brasileiro. O disco ganhou projeção tanto no Brasil quanto no continente africano, reforçando o papel do artista como mediador cultural. 2 anos depois, em 1984, Martinho esteve à frente da organização do Kizomba, Festa da Raça e da Unidade, festival realizado no Rio de Janeiro em plena efervescência da redemocratização brasileira. O evento foi um marco, reuniu delegações de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros países africanos recém-independentes, promovendo intercâmbio artístico e político. Mais do que uma celebração, a Kizomba simbolizava a união entre a diáspora africana no Brasil e os povos que lutavam por reconstrução no pós-colonialismo. E esse compromisso se aprofundou na década seguinte. Em 1992, Martinho lançou o livro Kizombas, Andanças e Festanças, uma espécie de diário de viagem em que registrou suas experiências em Angola. O contato com músicos e intelectuais locais, as impressões sobre a vida cotidiana e a reflexão sobre a irmandade histórica entre a África e o Brasil. O livro é também um testemunho da forma como o cantor enxergava sua missão de construir pontes culturais pela palavra e pela canção. Mais tarde, esse percurso seria coroado com o título de Embaixador Cultural Honorário de Angola, uma honraria concedida em reconhecimento ao papel que desempenhou ao longo de décadas na divulgação da cultura angolana em terras brasileiras e na valorização da herança africana no samba. Assim, Martinho da Vila não apenas consolidou uma carreira internacional, mas também reafirmou que a música pode ser instrumento de memória, solidariedade e resistência. Sua trajetória mostra que, ao revisitar a África, ele não apenas reencontrava raízes, mas também ajudava a renovar, a cada passo, o elo histórico que conecta Angola e Brasil. E a ligação entre Angola e Brasil é profunda e atravessa séculos de dor, resistência e criação. Durante o tráfico atlântico de pessoas escravizadas, muitas pessoas foram trazidas de Angola para o território brasileiro. Junto com seus corpos forçados ao trabalho, atravessaram o oceano também suas memórias, rituais, saberes e modos de viver que moldaram de forma definitiva a identidade cultural do Brasil. Na língua, termos de origem quimbundo e umbundo como cafuné, moleque, quitanda, fubá e xingar se tornaram tão cotidianos que muitos nem percebem sua raiz africana. Na música, os batuques, os tambores e as cadências vindas de Angola foram sementes do samba, do maracatu, da capoeira e de tantas outras expressões que se tornaram símbolos nacionais. Nesse contexto, a relação de Martinho da Vila com Angola transcende a simples troca artística. Sua trajetória é uma espécie de reencontro. Ao cantar Angola, Martinho recupera uma herança histórica muitas vezes silenciada e devolve à cena pública a consciência de que o Brasil é também fruto da criatividade e da resistência africana. O menino Gonçalves, que atravessou o oceano para encontrar o sambista, pode não ter se reencontrado com Martinho da Vila novamente, mas sua história continua simbolizando esse elo ancestral. A música como ponte, a palavra como afeto, a viagem como metáfora de uma diáspora que, mesmo marcada pela violência, foi capaz de gerar novos mundos. Assim, Martinho não apenas compôs sambas ou escreveu livros, ele deu forma a uma memória compartilhada. Seu canto é a lembrança viva de que Brasil e Angola são ramos de uma mesma árvore, raízes que se entrelaçam sob a terra e continuam a florescer, apesar das distâncias e dos silêncios. E esse é o desfecho mais bonito e potente. Incrível, pessoal, incrível. Fiquei fissurado, entendeu? Fiquei fissurado. A pergunta é, o rapaz que foi deportado
foi repatriado, né? É isso que se chama. Naquela época chama-se repatriado, não deportado. Eles poderão ter alegado que o país está em guerra, fugiu por questão de perseguição política, e ele ficaria no Brasil. Agora a pergunta é, chegou em casa? Chegou em casa? Porque acredito que se ele tivesse chegado em casa, ou se ele tivesse vivo até os dias atuais, teríamos relatos. Ou a gente já tem relatos, só que a gente nunca ouviu, né? Mas a pergunta é, chegou em casa? Penso eu que a equipa de Martinho da Vila tinha que se responsabilizar em pelo menos puxar essas informações se o rapaz chegou bem em casa ou não. Inscreva no canal, atenção que não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Me diz aqui embaixo o que você achou, né? É isso aí, nos vemos na próxima. Tchau.